podemos dizer que aproximadamente a cada 200 pessoas que vivem no Brasil, pelo menos uma é imigrante. No total, cerca de 1.500.000 pessoas deixaram suas casas em seus países de origem em busca de uma vida melhor por aqui. E 1,5 milhão de pessoas pode parecer muita coisa, mas quando a gente para pensar que os imigrantes é que foram responsáveis pela geração quase completa do que hoje entendemos por sociedade brasileira, fica mais fácil de entender por que é que tanta gente decide vir morar aqui no Brasil. Eu sou Samu Strazer. Eu sou a Miviki. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre imigração, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando o Pode Ser e hoje a gente decidiu falar sobre imigração. A gente decidiu falar sobre isso porque a gente tem visto, muitas notícias que falam sobre pessoas que decidiram, tanto pessoas que decidiram vir morar aqui, quanto pessoas, que saíram daqui, brasileiros que estão indo viver em outros lugares. E quando a gente para pensar no tanto de gente que vem morar aqui no Brasil, é muita coisa, mas realmente, como a gente disse no começo, se a gente for pensar nas pessoas que vieram para cá ao longo dos últimos séculos aqui no Brasil, nós temos uma sociedade que foi praticamente fundada por conta dos imigrantes, Se a gente for parar para pensar na quantidade de pessoas que são originárias aqui da nossa cidade, do nosso país, Da nossa cidade também. Da nossa cidade também, vou até pegar aqui um dado para falar para vocês, a gente tem menos de 1%, menos de 1% da população brasileira é indígena, ou seja, os povos originários. A gente sabe que, as nossas famílias são muito misturadas. Eu, por exemplo, sei que tenho uma bisavó indígena, um bisavô italiano e meio que da família do meu pai a gente não sabe direito a história, mas sou uma mistura aí de coisas. Você também é uma mistura de coisas? Sou uma mistura de coisas, Vicky, porque o Brasil ele é isso, O Brasil todo. A nossa história ela começou como uma colônia, não de povoamento, mas de exploração. Então vinham pessoas, principalmente de Portugal, no início da nossa história, para cá, mas como o Brasil ele era uma grande fonte de recursos, outros países também vieram para cá, ou para obter recursos, que aí a gente tem holandeses que vieram para o Nordeste em busca de recursos e tentaram, inclusive, pegar um pedacinho do Brasil, para eles, e outros países também que vinham aqui em busca desses recursos. E aí foi vindo, todo mundo achava o Brasil legalzão e acabaram vindo bastante pra cá, Então... Vamos por partes, então. O Brasil tem cerca de 215 milhões, de pessoas. Então, se a gente for parar para pensar, então, que cerca de 1,5 milhão são de imigrantes, é bastante coisa. E daí a gente tem, então, 1,7 milhão de indígenas. Então, assim, se a gente for comparar, praticamente a população de imigrantes quase se compara à população, então, de indígenas, que são os povos originários. Nativos reais, assim, do Exatamente. Brasil. E daí a gente sabe, então, que a gente tem uma nação que foi construída, na junção, então, de indígenas europeus, principalmente portugueses, e também as pessoas que foram trazidas da África, Então, os africanos. E daí vale reforçar, gente, que a vinda dos africanos foi uma vinda forçada, Então, mesmo se a gente for colocar eles aí nesse lugar de imigrantes, foi uma vinda forçada, não foi algo que, eles não decidiram vir morar aqui. Então, é importante colocar. Mas, pra gente começar, então, quando a gente pensa na palavra migrar, porque às vezes a gente confunde, o que é imigração? Migração, emigração? Até por causa disso, esse episódio, na verdade, ele vai ser dividido em dois, E nesse episódio que você está assistindo agora, a gente vai falar de imigração, que é quando a galera vem. No próximo episódio, você já fica ligado aí, que a gente vai falar de emigração, que é quando a galera vai embora. E todo esse assunto é sobre migração.
ir, sair do país, vir, entrar no país, é migração, o processo migratório. E vale ressaltar, gente, que migrar não é só, vou dar um passeio, porque daí não, você é um turista. Isso. Para ser um migrante, você precisa fixar uma residência. Então, você precisa, de fato, sair de um lugar, ir para o outro e realmente se estabelecer, morar naquele lugar, trabalhar naquele lugar. Na verdade, todo imigrante, ele também pode ser um emigrante, Depende né? do ponto de Depende do vista. ponto de vista. Por exemplo, né, uma pessoa que vem de Portugal para cá, ele é um imigrante pra gente. Mas lá para os portugueses, ele vai ser um emigrante, porque ele deixou o país. Então, todo imigrante é um emigrante, passa pelos dois processos, né? Sim, e eu acho legal a gente ressaltar uma coisa, galera. Esse número que a gente falou no começo, que é 1,5 milhão de imigrantes no Brasil, são imigrantes que nasceram em outro país e estão vivendo aqui agora. Porque se a gente for observar a história do Brasil, a gente tem descendentes já de imigrantes aqui no Brasil, que isso é incontável, porque, como a Vicky falou, os povos originários aqui, né, o número deles é muito menor do que os de descendentes de imigrantes. Perfeito. E fica até difícil calcular, porque, igual, se eu for parar pra pensar que eu sou metade indígena e metade italiana, o que eu sou? Sou brasileira, né? Inclusive, Vicky, uma curiosidade que a minha prima me contou. Minha prima mora fora do país, eu fui visitar ela, né? E ela falou, toma muito cuidado com o seu passaporte, porque aqui os batedores de carteira roubam muito passaporte, porque o passaporte brasileiro ele vale muito. E por que vale muito? Porque qualquer um pode parecer um brasileiro. Então, assim, se você cola uma foto diferente ali e mostra o seu passaporte brasileiro, o policial ele não vai desconfiar que aquele passaporte é falso. Porque realmente, no Brasil a gente tem gente de olhinho puxado, gente de pele mais escura, de pele mais clara, de cabelo enrolado, de cabelo crespo, de cabelo liso, loiro, olho claro, olho escuro. Então, assim, qualquer pessoa do mundo pode ser um brasileiro. O que é mais difícil de acontecer com outros países que têm uma miscigenação menor. Perfeito. Então tomem cuidado quando forem viajar com seus, né? Tomem cuidado com seus passaportes. Perfeito. E lembrando também que um migrante, e daí, por exemplo, sem o I e sem o E, a gente tem então a palavra migrante, que geralmente é mais usada para pessoas que se deslocam, mas dentro de um próprio país. Então, pessoas, por exemplo, que vêm do norte ou do nordeste para cá, eles podem ser considerados migrantes, né? Porque eles também deixaram aí então a sua terra natal e decidiram vir para cá. Então, esses basicamente são os nomes, mas é bem fácil, né? Eu vi uma dica, eu vi uma dica de um professor de geografia que é assim, o I, você pensa o quê? Interior, interno, então é quem entra, e o E é externo, né? Exterior, então é quem sai, tá vendo? Quando não é nada, é quem não entrou e nem saiu. Tá por aqui, né? Só tá mudando por aqui. Exatamente. Então a gente tem, gente, aqui no Brasil, os séculos, entre os séculos, né, 16 e 19, um processo muito grande de imigração aqui pro Brasil, que é basicamente quando os portugueses vieram para cá, mas é importante então ressaltar que eles não vieram morar aqui, né? Eles vieram colonizar, então muitos vinham para cá, né? Trabalhavam, voltavam, trabalhavam assim entre aspas, né? Porque eu acho que quem trabalhava na verdade eram os povos que já estavam aqui, que na verdade foram escravizados, né? A gente sabe que a gente vem desse contexto histórico, que foi um contexto histórico bem complicado, de né? Exploração mesmo, né? Perfeito. Então, só que a gente tem, então, a entrada de muitos portugueses e também de africanos que foram trazidos, então, de forma forçada, né? Para desenvolver o trabalho escravo aqui no Brasil. E daí, depois disso, a gente vai ter, então, entre o século XIX e o século XX, um boom migratório de fato, porque daí é quando os portugueses, eles de fato começam a se instalar por aqui, né? E aí nessa fase que foi bastante interessante, porque se a gente tá vendo aí, qual que é o
país hypado de migrar hoje em dia? Tem vários, né? Mas, tipo, tem muita gente que sonha em morar nos Estados Unidos, tem muita gente que quer ir para a Europa, muitos brasileiros indo, por exemplo, pro Reino Unido e tal. Daqui a pouco tem mais dados sobre isso que eu vou falar. Mas nessa época aí, Vicky, o hype era vir pro Brasil. Tipo assim, nessa época veio uma galera de tudo quanto é lugar pra cá. Vamos pensar assim, isso pouco depois da Revolução Industrial e tal. Então assim, o Brasil era realmente uma terra de oportunidades. E realmente tem muito a ver com a Revolução Industrial, porque, por exemplo, se as máquinas elas estavam sendo mais utilizadas, então pessoas perderam seus empregos, perderam algumas oportunidades. Então a gente tem dois contextos aí. A gente tem portugueses que, por exemplo, faziam parte da coroa portuguesa e vieram para cá porque simplesmente vieram para cá para colonizar aqui, se estabelecer aqui e ter uma vida elitizada aqui. Mas a gente teve, então, quando Portugal abriu, então, né, as portas do Brasil, porque até então, no princípio, Portugal controlava bastante a entrada de outros imigrantes, né, de outros países, porque, lógico, eles queriam que todas as riquezas, tudo que fosse, né, aqui do Brasil, fosse controlado por eles. Mas aí, com o tempo, eles começaram a abrir, então, as portas. E o Brasil também se tornou independente, né, então... Aí o Brasil começou a tomar suas próprias decisões pra galera. A gente vai para um rápido intervalo e já continua contando essa história. A gente está de volta com o Pode Ser, falando hoje então sobre imigração, que é um assunto muito importante aqui pra gente, porque, como a gente bem disse, né, somos miscigenados, né, somos... Uma sopa de povos. Uma sopa de imigrantes, não é? Temos várias culturas, né, somadas aqui à nossa. E como a gente estava falando então, em um certo momento, Portugal veio para cá, né, entre o século XVI e XIX, Portugal dificultava bastante a vinda de outros povos para cá, outros imigrantes. Mas aí tem duas leis bem importantes, uma lei e um decreto, na verdade, que influenciam bastante esse período, que foi então o Decreto Real de 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, né, de Portugal, como por exemplo Inglaterra. E a gente também tem a lei, aí sim é uma lei, que a gente já era uma nação independente, de 1850, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu então o tráfico, né, de pessoas negras para o Brasil. E daí, Samu, é meio triste o contexto no qual o Brasil ele tem então suas portas, né, bem entre aspas, abertas para outros países, porque assim, se não pode mais trazer então escravos para o Brasil, precisa de mais mão de obra, né? Então é aí que entram as outras nações chegando aqui no nosso país, principalmente então, diferente da corte portuguesa, por exemplo, que veio se instalar aqui, italianos, por exemplo, holandeses que vieram para cá. E não necessariamente eram pessoas dotadas de muitas riquezas, eram pessoas que buscavam vir para cá para enriquecer, mas muita gente foi assim, trabalhar nas roças aí mesmo. E aí é que entra, Vic, porque, como a gente falou, as pessoas, o Brasil precisava de mão de obra e o Brasil, como muita gente costuma falar por aí, é o celeiro do mundo. A gente precisava de pessoas para trabalhar na lavoura aqui no campo, estralando de café aí, precisava de gente para fazer esse trabalho no campo, né? E aí vieram. E aí eu lembro, Vicky, de uma novela que eu era muito criança, hein, quando passou, muito criança. Eu quase não lembro dessa novela, mas eu lembrei. Quase não lembro, entendi. Eu lembrei porque eu pesquisei aí, realmente tinha essa novela, que era A Terra Nostra. E já ouvi falar, assim, bem... não é da minha época. Olha só, não é da época dela. Eu sou 20 anos mais velho que a Vicky, né? Enfim, a história da novela começa em 1894. Bem nesse segundo boom imigratório. Exatamente, quase virando aí para o século XX. Que é justamente os protagonistas vindo para o Brasil
E aqui vai uma curiosidade, que eles partiram do porto de Gênova, da Itália, para vir aqui para o Brasil. E eu também tenho ascendência italiana. Eu acho que metade do brasileiro Exatamente, tem né, muito. dos brasileiros. E o meu familiar que veio, que é o meu tataravô, Valentim Strasser, ele também saiu do porto de Gênova mais ou menos nessa época para vir para cá. Então, assim, foi nessa leva realmente muita gente saiu do porto de Gênova, lá da Itália, para vir aqui para o Brasil, trabalhar aqui nos campos. E, inclusive, né, tipo, hoje a gente tem vinho brasileiro. Porque nesses navios não vieram só as pessoas, mas elas trouxeram a cultura delas. E cultura italiana é o quê? Massa e vinho, né? Então eles trouxeram mudas de uva, né? De videiras. E começaram a tentar plantar aqui no Brasil. Enfim, hoje a gente tem vinhos brasileiros aí, mas que foram os italianos que começaram a desenvolver isso aqui no Brasil, né? Porque trouxeram a própria cultura. Perfeito. E a colônia italiana ela é bem forte, né, aqui no Brasil. Fortíssimo. E acredito que principalmente aqui na nossa região, né, pensando então, acredito que sul, sudeste, talvez mais sudeste ainda, e muito por conta da temperatura, né? Então esses né, imigrantes vieram para o Brasil também pensando em qual região talvez eles pudessem, né, plantar e colher melhor. Aqui no Brasil hoje a gente tem, né, se a gente vai mais para o sul, a gente tem uma colônia italiana mais forte. Italiana não, alemã mais forte. Alemã mais forte. Lá no norte a gente tem ainda imigrantes holandeses, né, descendentes de holandeses. Aqui na meiota, no sudeste, a gente tem muito italiano, muito japonês, né, que inclusive aqui a gente também tem muitos japoneses. Muito com essa cultura também da floricultura, horticultura, né, muito da plantação, né, desse lado. E vi que eu tenho alguns dados sobre isso aqui que eu queria passar para a galera, né, tipo, os principais imigrantes do Brasil foram os portugueses, japoneses, italianos e alemães. Se a gente for para pensar, observar na história, a grosso modo, tem muitos outros. A gente teve poloneses que vieram para cá e de outras etnias e povos e etc e tal. Mas vamos a alguns dados sobre cada um deles, né? Os portugueses, nos primeiros séculos, eles vinham com mais ou menos 100 mil portugueses em média a cada século. Então, assim, demorava um século, vinha 100 mil. Mas depois, depois dos anos, quando chegou no século XX, do ano 1901 até 1930, a média anual de chegada de portugueses no Brasil era de 25 mil por ano. Então, assim, muitas pessoas. Em, 4 anos já era 100 mil pessoas. Então, nesses 30 anos aí, 29 anos, chegou muito mais português aqui no Brasil do que em outros períodos. Mais ou menos nessa época também vieram aí os japoneses. Hoje em dia a gente tem uma estimativa de 2 milhões de japoneses e descendentes de japoneses, descendentes diretos de japoneses que vivem no Brasil atualmente. 2 milhões, né? É uma comunidade muito grande. De italianos, nesse período aí, no finalzinho do século XIX, né, 1875 a 1900, chegaram mais ou menos 800 mil europeus aqui no Brasil. Desses 800 mil europeus, 577 mil eram italianos. Então, nesse período aí, no finalzinho do século XIX, chegou mais de 500 mil de italianos aqui no Brasil. Nossa, realmente é muita coisa. Agora a gente entende porque tanta gente é descendente de E aí italiano. você vai escalonando. A galera tinha 4, 5, 10 filhos nessa época. Isso multiplica muito rápido. E por fim, mas não menos importante, os alemães também vieram para cá. E eles vieram até um pouquinho antes. A partir de 1824, eles começaram a vir com mais peso para cá. E em 100 anos, foram cerca de 250 mil alemães aqui
e o destino deles era principalmente o Rio Grande do Sul. Por isso que a galera lá é mais branquinha, olho claro, pá. E a gente vai vendo, né? E importante ressaltar, então, também, né, que não foram imigrantes, porque, assim, foram mais ou menos, é uma situação bem complexa, né? Os povos africanos, né, que vieram para o Brasil, como vieram de forma forçada, fica até difícil, né, Samu? Existem registros de mais ou menos quantos negros vieram para o Brasil, mas a gente nem sabe direito qual o número certo, assim, depois a gente vai até pegar para confirmar, a gente fala para vocês no próximo bloco, mas quantos negros também não vieram para o Brasil de forma forçada, mas que contribuíram, assim, que construíram o país, né, com a força das mãos. Literalmente, né, construíram o país. E que hoje estão por todo o Brasil, né, em todas as regiões, fazendo parte aí do que somos e do nosso povo. É isso aí, pessoal. Mais um intervalinho, a gente volta já. De volta com o Pode Ser, e a gente pesquisou aqui sobre a população africana no Brasil. Entre o século XVI e XIX foram cerca de 4 milhões, Vic. Mais do que qualquer outra etnia, outro povo que veio para o Brasil, mais que os alemães, mais que os japoneses, mais que todos os outros. É a população africana no Brasil que foi trazida, forçada para cá, mas que pavimentou aí o nosso país, a nossa história. Perfeito, é um dado importante da gente falar também, porque a gente sabe que a nossa população hoje é muito presente, né, pessoas negras e também a cultura, né, dos povos africanos. Total. Que estão sendo resgatadas nesse momento. Inclusive é uma coisa muito interessante, né, porque a nossa cultura, ela foi realmente se fundindo com desses outros povos que vieram para cá, né, das pessoas, desses imigrantes que vieram para cá. E a gente tem inclusive religiões criadas pela mistura dessa cultura, mistura do catolicismo com outras culturas, né? Porque o catolicismo europeu, né, vinha para cá e houve essa mistura, né, aqui. E hoje essa mistura fez a gente ser o que a gente é. Perfeito. E outra coisa bem importante da gente falar, antes da gente encerrar esse assunto, é que aqui no Brasil, então, né, a gente tem... a gente fez um breve resumo, né, histórico dos imigrantes no Brasil, mas atualmente, então, a gente tem ainda muitas pessoas vindo para cá. A gente falou esse dado de mais ou menos 1,5 milhão, então, de pessoas que vêm para cá, e hoje a gente vai ter, então, mais ou menos um número de que venezuelanos, haitianos, colombianos, bolivianos e estadunidenses são a maior parte dos nossos imigrantes atualmente. A gente tem um estudo recente da OB Migra, que é o Observatório das Migrações Internacionais, que fez um estudo, então, entre essa década, né, de 2011 até 2020, que registrou, então, realmente, né, esse aumento desses povos, né, desses países vindo para cá. E daí a gente vai ter, então, venezuelanos, haitianos, colombianos e bolivianos vindo principalmente para ter uma vida melhor aqui no Brasil, né? Buscando uma qualidade de vida, buscando trabalho. O Brasil, ele é um país legal, sabe? Um país bem acolhedor. A gente tem políticas públicas aqui que funcionam melhor que em alguns outros países, sobretudo alguns colegas aqui da nossa América do Sul, né, América Latina. Então acaba sendo um destino, né, interessante para as pessoas e que venham, porque aqui tem bastante espaço. É verdade. E a gente é legalzão. E daí, só para fechar, os estadunidenses, no caso, vêm também, mas eu acredito que, na verdade, de acordo com a reportagem, muitos vêm já para trabalhar em determinados lugares. Então, vêm junto com multinacionais, vêm também principalmente a trabalho, mas aí já com um destino mais certo, né? Então, vêm com empresas que vão se estabelecer aqui no Brasil, diferente, então, dos venezuelanos, haitianos, que muitas vezes vêm até refugiados, né?
né? Sim. Vale ressaltar também que refugiados também são uma parcela, assim, diferente da imigração, né? Eles não são imigrantes ou não são apenas imigrantes, eles realmente são refugiados, né? Esse é o termo correto. Inclusive a gente fez algumas matérias, várias matérias aqui sobre vários refugiados que a gente tem até aqui, grupos de refugiados aqui em São José dos Campos, né? A gente já fez sobre refugiados ucranianos por conta da guerra, enfim, e de outras pessoas ali da Península Arábica, enfim, que vêm para cá por conta de guerras e tudo mais. E Vicky, eu só queria destacar mais uma coisinha antes da gente ir embora, que aqui em São José a gente tem uma comunidade japonesa também muito forte. O Brasil, ela é a principal, a maior colônia japonesa, né? Olha só, importante. Fora do Japão, o lugar que tem mais japonês é no Brasil. É isso. E aqui em São José a gente tem até uma praça bastante famosa que a gente chama de Praça Tori popularmente, né? Porque tem um Tori, que é aquele negócio grandão que o Thiago vai colocar aqui na tela, mas o nome dela é a Praça Ryuji Kojima, que foi vice-prefeito aqui da cidade e ele era descendente japonês, né? Então a gente tem aqui, inclusive eu que gosto bastante dessas coisas do Japão, vi que eu sempre vou nos eventos e tal, porque eu acho bastante legal. E essa praça ela foi recentemente revitalizada em comemoração, em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa para o Brasil. Então, é isso. E a gente espera que a imigração esteja sempre ligada a isso também, né? As boas comemorações, as festas, a gente tem o Festival dos Imigrantes e a gente espera que o Brasil sempre, né, receba bem os imigrantes e que a gente consiga viver bem, né? Já que todos nós somos resultado de uma grande imigração. É isso aí. Pessoal, em São Paulo tem até um museu dos imigrantes, então vai lá que você vai ter mais acesso a essa história. Pode Ser de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de assistir o próximo episódio, que agora a gente vai falar dos brasileiros que vão para fora, viu? Então, se você quiser mais informações sobre isso, continue acompanhando a gente na semana que vem. Tchau, gente!